estavam querendo refutar, não, onde já se viu, mas aí Elias vai morrer, não sei o que lá, então... Não, eu acho que você está misturando, Tiago. O pessoal não questiona Elias, o pessoal questiona por que seria Moisés. Eles acham que tinha que ser Enoque que não morreu, mas Elias, raramente a gente vê alguém questionando isso. Até porque... Moisés. Até porque Jesus disse que Elias viria, né? Na passagem do Monte da Transfiguração, deixa eu ver se eu acho aqui. Moisés, Elias, não sei o que e tal. Eu acho que é na passagem de Marcos 2, quando o Jesus sobe com aqueles 3 discípulos para o monte para orarem, e ele se transfigura diante deles, aquela coisa toda. Quando eles descem do monte, você sabe que lá no monte eles viram Moisés e Elias, né? Certo. Quando eles descem do monte, aí os discípulos fazem uma pergunta para eles que é bem curiosa, que eu acho que muito crente não entende. Os discípulos perguntam assim, eu acho que vocês vão lembrar. Por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Vocês lembram disso? Certo. Essa é uma pergunta que eles fazem. Eu vou deixar até as referências. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 9, na minha Bíblia, na página 70. Diz assim: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram uma recomendação perguntando uns aos outros o que seria ressuscitar de entre os mortos. Interrogaram-no dizendo, versículo 11, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Por que essa pergunta? É simples. Porque eles conheceram Jesus no batismo de João. João Batista primeiro apareceu em Israel, pregando o arrependimento e aquela coisa toda. Muita gente foi até ele e os discípulos todos de Jesus estavam lá. Para ser discípulo de Jesus, para fazer parte dos 12 apóstolos, aqueles 12 primeiros, eles tinham que ter estado lá. Tanto é que o próprio Pedro diz isso lá em Atos 1:21, né? Quando Judas se desviou, ele disse, é necessário que dos homens que estiveram conosco, desde o dia em que Jesus foi batizado nas águas, até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição. Então, todos tinham que ter visto Jesus desde o primeiro dia em que ele foi batizado por João. Então ele aparece, João batiza e ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a Israel me enviou para batizar na água para que ele fosse manifesto. Aí começou a dar testemunho de Jesus, provando que ele era o Cristo. Os discípulos então o seguiram dali para frente. Eles andam com ele anos e anos. Aí quando chega nesse dia, Jesus vai para o Monte da Transfiguração, aparece Elias. Aí os discípulos ficam se perguntando, a gente te conheceu primeiro, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, mas Elias veio depois. Por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro? Ou seja, eles não entenderam por que viram Elias depois de terem visto Jesus. Porque Elias tinha que vir primeiro. Aí Jesus diz, não, gente, os escribas estão certos. Aí ele fala, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ou seja, ele confirma a interpretação dos escribas, dando a entender que essa vinda de Elias é mais para frente, é no que nós cristãos chamaríamos de segunda vinda, né? A vinda futura, ou seja, nesse futuro Elias vai vir, juntamente com outro companheiro, vai restaurar todas as coisas, vai pregar a palavra e depois Jesus Cristo aparece no final da tribulação. Então Jesus confirma, a interpretação está correta. Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Mas ele fala, para essa primeira vinda, né? Se vocês querem reconhecê-lo, ele é João Batista. Ou seja, Jesus não está dizendo que João Batista é uma reencarnação de Elias, até porque Elias não desencarnou. Uma representação, né? Diria assim. Exatamente. Ele, na verdade, usando os termos bíblicos, os evangelhos dizem, ele irá na unção, no espírito de Elias. Ou seja, ele fazia a mesma função, ele representava Elias na primeira vinda, como você colocou. Então, ele não era Elias, é como se fosse. Ele está na unção, na função, representando ali o papel de Elias para a sua primeira vinda. O que é que ele faz? Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, chamando o povo de Israel ao arrependimento para se preparar para a manifestação do Cristo. Ou seja, 3 anos e meio ele ficou pregando ali o evangelho até que Jesus apareceu, foi batizado e viveu o seu ministério 3 anos e meio, completando ali 7 anos, até que ele morre. Mas Jesus não estava dizendo que João Batista era Elias, que ele tinha se reencarnado. Não é esse o significado. Tá, tendo dito isso, a gente chega à conclusão de que Elias realmente vai ser uma destas testemunhas que virá no futuro, porque Jesus disse, não, de fato os escribas estão certos, ele virá
primeiro, Jesus disse isso, está em Marcos 9, ele virá e restaurará todas as coisas. Só que a gente sabe que essas duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são dois, então é Elias e mais outro. Aí a disputa toda que existe na igreja cristã é quem é o coleguinha de Elias. Esse é o problema. Elias, ele não é questionado. Ninguém nunca se levantou para questionar Elias. O problema é o outro. Existe uma linha que supõe que seja Enoque. Por quê? Porque acham que Hebreus 9, 27 tem que ser seguido à risca. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E aí pensam, mas Enoque não morreu. Se Enoque não morreu, e se aos homens está ordenado morrerem uma vez, então ele vai ter que voltar para morrer. Se Elias não morreu e Elias é uma das testemunhas, provavelmente o outro tem que ser uma pessoa que não morreu. Esse é o raciocínio. Aí o pessoal fala, então é Enoque, só pode ser Enoque, tem que ser Enoque. Por quê? Elias não morreu e vai voltar e vai morrer, então Enoque também não morreu, vai ver que ele é a segunda pessoa. Mas esse pensamento é falho por várias razões. Primeiro, porque Hebreus 9, 27 não está sendo dogmático nessa declaração, dizendo que Enoque tem que morrer. Não está sendo dito isso. Para falar a verdade, o texto que fala do arrebatamento de Enoque diz que Deus o arrebatou para que ele não visse a morte. Aí agora eu vou repetir o que o Luciano Subirá costuma dizer, né, que eu acho muito engraçado. Ele diz que se Deus o arrebatou para que não visse a morte, por que agora a gente está tentando assassinar o homem? Não tem muito sentido. Além disso, Hebreus 9, 27 não deveria ser interpretado ao pé da letra, porque ele diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O que ele quer dizer é que uma vida só se vive, e depois disso o homem vai ser julgado pela vida que viveu. Não está querendo dizer que só se pode morrer uma vez ou que tem que se morrer uma vez. Não é isso, porque se fosse assim, Jesus mesmo estaria contradizendo Hebreus 9, 27, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E essas pessoas que morreram e ressuscitaram, morreram uma segunda vez. Não é para morrer só uma? Então como é que fica Hebreus 9, 27? Não é essa a interpretação. E outra coisa, esses profetas, que são profetas, como diz o livro de Apocalipse no capítulo 11, eles são profetas que têm algum tipo de representatividade para o povo de Israel, porque é durante a tribulação, quando Deus estará tratando com Israel e através de Israel com o restante do mundo, e esses dois profetas têm que ter alguma voz, eles têm que ser emblemáticos para Israel. É por isso que Elias é um deles, como Jesus Cristo garantiu, e o outro tem que ser alguém que tem essa representatividade. O que não faz sentido também que seja Enoque, porque a época que Enoque viveu e foi arrebatado, o povo hebreu nem existia. Abraão nem tinha nascido, isso é antes do dilúvio. Aí depois, anos depois Abraão vai nascer, de Abraão é que vão vir descendentes, que vão gerar os 12 patriarcas, e vai demorar muito ainda para o povo judeu nascer. Então, Enoque ele não tem representatividade para com o povo judeu, ele não tem qualquer ligação com o povo judeu. E tem uma questãozinha também, que eu não vou nem entrar no assunto, porque não vale a pena, sobre o suposto livro de Enoque. Muitas pessoas às vezes querem dar relevância a Enoque, citando o livro de Enoque, porque Judas e 2 Pedro mencionam Enoque. Mas as pessoas que falam isso não entendem que Enoque não escreveu livro nenhum. Enoque não escreveu um livro que leva o seu nome. Uma pessoa, um homem versado nas palavras, que tinha habilidade com a escrita, com textos, um homem qualquer, escreveu um livro que foi batizado de o livro de Enoque. Não é o livro de Enoque. É um livro que foi chamado de o livro de Enoque, mas não foi Enoque que escreveu. Este homem, ele colocou a tradição oral atribuída a Enoque dentro desse livro, junto com outras questões supersticiosas e cabalísticas, metafísicas e meio espíritas também, dentro do livro. Aí o pessoal pensa que quando Judas e Pedro citam o Enoque, eles pensam que eles estão citando o livro de Enoque, mas não é o livro, eles estão citando aquilo que o autor do livro também conhecia, que era a tradição oral do povo judeu, que era atribuída a Enoque, porque isso passava de pai para filho, de geração a geração. A tradição oral. Aquilo que Enoque teria dito quando esteve vivo. Não é o que ele escreveu, porque não há nenhum livro escrito por Enoque. Então, as pessoas tentam fazer isso para tentar dar alguma força para Enoque como este candidato, mas é uma coisa muito fraca, sabe? Eu acho que é muito sem argumento. E Moisés, ele é um fortíssimo candidato, pelo menos o meu voto vai para ele, porque, primeiro, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração junto com Elias. Elias é um dos candidatos, porque Jesus disse que era ele, e ele está lá junto com Moisés. Se era para ser Elias e Enoque, por que Moisés se meteu no lugar? O que Moisés vai fazer ali?
Não tem sentido. Se é para ser Enoque e Elias, se Enoque foi arrebatado e não morreu e ele está falando com Jesus, por que não vem Enoque também, que devia estar no mesmo lugar que estava Elias? Os dois foram para o mesmo canto, depois eles voltam para morrer. Então por que os dois não estavam ali falando com Jesus? Aí o pessoal diz, mas não pode ser Moisés, porque Moisés morreu, vai morrer uma segunda vez. Não tem problema. Há história de pessoas morrendo 2 vezes. Não importa se ele morreu ou se ele não morreu, porque tem esse debate também, né? Ah, mas Moisés não morreu, ele foi assunto aos céus. Tem até um livro apócrifo, que é a Assunção de Moisés, né? Que não é um livro inspirado por Deus, mas tem gente que às vezes defende essa questão de Moisés não ter morrido. O que eu sei é que a morte de Moisés é estranha, é esquisita, porque fala que Deus o sepultou. O que significa isso a gente não sabe. Eu sei que está escrito, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te e atravessa o Jordão. Está escrito isso. Mas que morte é essa, estranha e esquisita, que foi Deus que sepultou ele? Como assim? A Bíblia, para piorar ainda a situação, diz que houve uma luta entre Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás pelo corpo de Moisés. Então ele estava lutando pelo corpo morto, que estava em avançado estado de putrefação, ou pelo corpo vivo, para que não morresse. Porque Moisés havia desobedecido a Deus, por isso ele foi punido por Deus, não entraria na terra prometida, porque ele era para fazer uma coisa, ele fez outra, e aí ele não iria herdar a bênção. Então a luta, será que não foi para que o corpo dele não se desintegrasse, não se corrompesse e não morresse, já que Satanás é aquele que tem o poder da morte? Então eu não sei, há um mistério aí. Aí o pessoal diz, não, mas está escrito, ele morreu. Tá, tudo bem, vamos supor que Moisés morreu. E por que ele aparece conversando com Jesus no Monte da Transfiguração? Não é proibido falar com os mortos? Agora responde essa, não é proibido falar com os mortos? Então assim, tem uma coisa estranha, um negócio aí que eu não sei explicar em relação à pessoa de Moisés. O que eu sei é que Moisés só pode ser o outro candidato, porque está com Jesus e está com Elias, e Elias e Moisés estão falando com Jesus sobre a sua morte. Eles estão falando com Jesus sobre a última semana de vida dele na terra, sobre como ele vai morrer, o que vai acontecer com ele. E estes 2 homens serão testemunhas do Cordeiro durante a tribulação. Então eles têm que falar sobre a morte de Jesus, sobre Jesus ser o Cristo, para que o povo de Israel se arrependa e reconheça que Jesus de Nazaré é aquele que Deus enviou para salvar essa nação. Então, na minha cabeça, não faz sentido qualquer outra pessoa senão Elias e Moisés.